Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Aqui é o professor Rodrigo Barbosa, seu facilitador natural de soluções. E hoje eu vou trazer para vocês uma aula bem básica, uma explicação tranquila, mas que confunde muito. Fique até o final e aprenda tudo sobre os conjuntos numéricos. Hoje você vai saber quem são os naturais, os inteiros, os racionais, os irracionais e os reais. Ok? Então vamos lá. O primeiro conjunto é o conjunto dos números naturais. E como sempre, eu tenho um macete para você não se perder. Os números naturais são a primeira noção de número que nós temos. Por exemplo, quando você era criança, sua mãe falava assim: fala quantos aninhos você tem pro titio. Aí você fazia assim com os dedos: 3, 2, 4. Eu nunca vi nenhuma criança falar 2,6. Então é a noção primitiva dos números que nós temos. Os naturais, portanto, são 0, 1, 2, 3, 4, 5 e vai até o infinito. Então, passamos pelos números naturais. E eu vou fazer uma pequena anotação aqui embaixo, daqui a pouco vocês vão entender por quê. Eu vou colocar o N aqui. E eu não estou usando aquela anotação com perninhas, tá? Vamos para o segundo conjunto, o conjunto dos números inteiros. O conjunto dos números inteiros ele é representado pela letra Z, tá? E qual é a noção dele? É a primeira noção que você tem de número negativo, ou seja, quando você está devendo uma pessoa. Sua mãe, quando você era criança, te dava 5, 10, 15, 50 reais. Quando você cresceu, você chegava para ela e falava: mãe, me dá 50 conto aí. Dali uma semana ela falava assim: ó, cadê meus 50? Ou você tem um saldo bancário negativo, ou ainda um mergulhador, por exemplo. Ele está numa altitude negativa, porque ele está abaixo do nível do mar. Essa noção nos traz o seguinte: ela vem do menos infinito, e vou colocar aqui, por exemplo, menos 3, menos 2, menos 1, o 0, o 1, o 2, o 3 e vai até o infinito. Note que os inteiros eles englobam os números naturais. Então, por que eu coloquei essa notação aqui? Os naturais estão contidos no conjunto dos números inteiros. E vamos para o próximo conjunto, onde a coisa complica um pouco. Eu tenho que anotar para você entender. Não dá para colocar ele na forma de conjunto. Os racionais, eles englobam o seguinte: eles são quaisquer números A e B com B diferente de zero, pertencentes aos inteiros, que podem ser representados na forma A dividido por B. Parece simples, né? Eu posso colocar qualquer um em fração. Mas como os naturais entram nisso? Vou escolher um natural aqui, por exemplo, o 2. O 2 eu posso representar ele como 4 meios. Então ele também é um número racional. Os inteiros seria fácil. Sem ser os naturais, eu posso escolher o menos 3.
E menos 3 eu posso representar como menos 9 terços. Mas tem uma outra classe de números que está representada aqui, que ela é um pouco escondida. São as dízimas periódicas. E como que isso... periódicas. Como que isso funciona? São números que a divisão vai dar uma dízima infinita. Por exemplo, 1/3. Se eu for dividir 1 por 3, não dá. Então eu tenho que colocar o zero aqui, o 0, vírgula aqui. 10 dividido por 3 dá 3. 3 vezes 3 dá 9, sobra 1. E eu tenho que colocar outro zero. E aí vem o 3 aqui de novo. 3 vezes 3, 9, sobra 1. 0, 3, 1, 0, 3. E isso se repete infinitamente. Bem, resumindo, o conjunto dos racionais são quaisquer números A e B. O B é diferente de zero porque zero não pode ser denominador, com números inteiros, e isso inclui as dízimas periódicas, ok? E eu vou apagar aqui para explicar outra parte para vocês. Vale lembrar que, continuando nosso raciocínio aqui, os inteiros estão contidos nos racionais. Beleza. Agora tem um conjunto de números que é um pouco diferente. São os irracionais. Os irracionais são números que não podem ser colocados na forma de fração. Por exemplo, o π, depois da vírgula, ele tem uma cadeia infinita de números que não formam uma sequência correta. Ele vai sempre variando, ele não é repetitivo, não é periódico. Isso é chamado de dízima aperiódica. Assim como o E, o φ e as raízes de números primos. Por exemplo, raiz de 2, raiz de 3, raiz de 5 e etc. Ou seja, esse conjunto também vai ao infinito. Notem que aqui eu tenho uma propriedade diferente. O I é diferente do Q. O I aqui, ele não está contido dentro dos racionais. Então, resumindo a nossa aula de hoje, isso tudo aqui, ó, se resume ao Q. São os racionais. E o Q, união com o I, ou seja, os racionais união com os irracionais, vai nos dar os números reais. E se você chegou até aqui, gente, e por acaso não assiste o meu conteúdo, ou já assiste tem um tempo, e não é inscrito ainda, se inscreva no meu canal, deixe seu like, principalmente ative o sininho, porque assim quando eu mandar vídeo aqui, você já recebe aí, ok? Muito obrigado e até a próxima! E você, gostou do conteúdo do canal? Então, se inscreva, deixe o seu like, compartilhe com a galera, deixe o seu comentário e o mais importante, ative o sininho, porque assim eu mando o vídeo aqui, você já recebe aí. Muito obrigado e aquele abraço!